Deixa eu só justificar, talvez você esteja estranhando, né, a ausência de alguns irmãos aqui da liderança, alguns pastores, mas gostaria de lembrar que nós estamos nesse momento, né, nesse fim de semana, tendo o Retiro Vinho Novo, que é para aqueles que já trabalham no Retiro Casa do Olheiro, e como praticamente toda a liderança da igreja, os pastores participam do Retiro Casa do Olheiro, então também todos estão lá no Retiro, por isso que não estão aqui, estão também lá sendo abençoados pelo que Deus tem feito no Vinho Novo, né? Eu fui liberado por um motivo muito especial. Na penúltima terça-feira nasceu nosso Rafael, então, amém. Então, uma alegria imensa nos nossos corações. A gente só consegue falar disso agora, nessa fase. Então, fui liberado para cuidar daquilo que é o nosso principal ministério, a nossa família, a nossa casa. Estamos todos bem, Rafael está bem, a Jaque, a Bianca. Graças a Deus, estamos sendo cuidados por ele, pela igreja também de maneira geral. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, então, no livro do profeta Abacuque. Tem aí na sua Bíblia, pode ficar tranquilo que tem. Todo pastor faz essa piada, né? Então, pode deixar passar. É o protocolo, né, pastor Marivaldo? Pregou em Abacuque, tem que fazer essa piada. Abacuque 3, a gente vai ler a partir do versículo 17. Vou ler aqui na versão NVI, você acompanha pela que você preferir. Mas Abacuque 3, 17 diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Na versão NVT, versículo 19 diz assim: o Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Amém? O tema de hoje que eu quero falar é como andar em lugares altos, que foi como Abacuque ele conclui o texto que nós lemos, mas também é uma conclusão para o livro do profeta Abacuque. É muito interessante porque nós conhecemos muito esse texto, porque cantamos músicas que dizem, né, mesmo não florescendo a figueira e não havendo frutos nas videiras. E eu quero contextualizar você do que está acontecendo aqui. Abacuque ele não narra esse texto, ele não nos revela essas palavras por acaso. Abacuque ele é um profeta que profetizou no período pré-exílio, assim como o profeta Jeremias também, que anunciava o juízo de Deus, anunciava a ira de Deus por causa do pecado do povo. Então Abacuque ele tinha já uma noção, ele já tinha uma revelação de que Deus ele agiria com a correção no meio do povo. E o livro de Abacuque então vai nos trazer essa revelação daquilo que Deus iria fazer. Então, quando Abacuque ele declara essas palavras, ele está dizendo que, sabendo que Deus vai agir dessa forma, sabendo que a ira de Deus, que o juízo de Deus virá sobre o povo, ele permaneceria fiel. Ele mesmo assim se alegraria no Senhor, que é o seu Deus, o Deus da sua salvação. Mas ele conclui com uma palavra muito positiva e de esperança, dizendo que no final de tudo, que na conclusão desse período, que após este processo, ele estaria então em lugares altos. E eu tenho certeza que se eu falasse aqui, olha,
Quem deseja caminhar em lugares altos? Quem deseja? Amém. É uma palavra positiva, é algo que nós queremos isso, é algo que nós concordamos. Porque quando nós falamos sobre lugares altos, o que comunica para nós? Livramento, bênção, vitória, né? É grandeza, relevância. É isso que comunica para nós quando nós pensamos lugares altos. Então, se eu profetizo, olha, eu profetizo que você viverá em lugares altos. Você já fala glória a Deus, você já fica aleluiado, porque você entende que é algo bom caminhar em lugares altos, principalmente quando somos levados por Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre como andar em lugares altos. Porque às vezes Deus tem uma realidade sim para nós de vitória, de bênção, uma realidade de relevância, de grandeza, talvez um próximo nível na nossa caminhada, mas muitas vezes deixamos de viver isso porque não sabemos qual é o nosso posicionamento, como deve estar o nosso coração para vivermos esse lugar. Isso é importante para nós porque podemos deixar de viver, mesmo que Deus já tenha preparado esse lugar ou essa realidade, deixarmos de viver porque não sabemos como vivê-la. E a segunda coisa que isso é importante para nós é porque podemos muitas vezes sermos levados a essa realidade, mas não conseguimos desfrutar ou não conseguimos cumprir o propósito estando nessa realidade, porque não sabemos como agir estando em lugares altos. Talvez a realidade que você está de repente até reclamando, ou que eu estou reclamando, já é uma realidade de bênção, já é uma realidade de vitória. Mas eu não estou cumprindo o propósito, porque eu estou no lugar certo, mas não estou fazendo a coisa certa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque se Deus tem lugares altos para a sua vida, é lá que você deve estar. Estando em lugares altos, estando nessa realidade, você também deve estar preparado para fazer a coisa certa. Porque não é o lugar que diz quem você é. É o que você é, estando no lugar, que vai determinar algo para Deus. Amém? Qual é a primeira coisa que esse texto comunica então para nós sobre isso? A primeira coisa é que antes de andar em lugares altos, antes de Deus nos colocar em lugares altos, Deus precisa preparar os nossos pés. É isso que Deus texto vai dizer, olha, Ele faz dos meus pés como da corça, como do cervo, e depois Ele me coloca em lugares altos. Ele faz dos meus pés como do cervo, para que eu ande em lugares altos. Eu não sei se você sabe, mas o cervo, a corça, é um animal que quando você olha assim, você fala, é um animal muito frágil, né? Parece que não combina. Poxa, para Deus, se Deus está falando assim, ó, eu vou andar em lugares altos, Deus tem que falar assim, me faz como um leão, me faz como águia. Pô, agora como uma corça? O que é isso? Um animal tão frágil não me traz aquela motivação, aquela segurança de que eu vou viver coisas grandes. Mas o que acontece é que a corça não é o predador. O leão é o predador. A corça é a presa. Mas quando o leão, ele vai atrás ele caça a corça ela tem os pés preparados para caminhar, para saltar pelos penhascos. Então, quando o leão vem, ela corre para os penhascos e o leão não consegue alcançar. Por quê? Porque o leão não tem essa mesma habilidade de caminhar nas alturas como a corça. Ela foi preparada, ela tem pés preparados para caminhar nesse lugar. E o leão, muitas vezes, sendo mais forte, sendo um animal feroz, um caçador, ele não consegue caminhar nos mesmos lugares que a corça, porque ele não tem pés preparados para isso. Então, o que nós precisamos? Se eu desejo andar em lugares altos, eu preciso permitir que Deus me dê pés preparados para o lugar que Ele tem. O que isso significa? Significa que as situações que eu passo na minha vida, as lutas que eu passo, não é porque Deus é um Deus mau, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus me abandonou,
é porque Deus está me dando a oportunidade de preparar os meus pés para aquilo que Ele tem, para caminhar em lugares altos. Se você já teve que fazer uma trilha, você sabe disso. Você tem que ter o calçado adequado, a meia adequada para não suar. Você tem toda uma preparação com seus pés para que você não tenha bolha nos pés durante a subida e não consiga chegar no final. Então Deus prepara os nossos pés e muitas vezes esse preparo é um preparo de luta, é um preparo de treinamento. Você vê muitas vezes nas Olimpíadas, nas competições, o ganhador chegando ao pódio. Mas a vitória não começou lá no pódio. A vitória começou onde? Lá no treinamento. Lá no dia a dia, suando a camisa, se esforçando. A gente vê lá no pódio e acha, poxa, que legal é você ser um vitorioso. Mas muitas vezes nós não sabemos quão dolorido foi o processo para que a pessoa no final chegasse a subir aquele pódio e ser um vencedor. E muitas vezes vai ser assim na sua vida. O que determina o vencedor é a maneira que ele enfrentou, a qualidade que ele deu para o processo. E a gente entende então que no plano de Deus para as nossas vidas não existe atalhos, não existe caminho fácil. A gente não vai chegar a lugares altos, não há elevador para os lugares altos que Deus tem para nossas vidas. É subindo escada. Nós gostamos muito do quê? Nós gostamos das chaves. Se eu falar aqui, olha, eu vou te dar uma chave que vai destravar a ativação da sua vida, porque a gente gosta de apertar o botão e as coisas acontecem. Mas dizer para você que Deus tem um plano, que Deus tem lugares altos para a sua vida, é dizer que Deus tem um caminho que pode não ser fácil. Mas é no caminho que você é transformado à imagem dele, que Deus trabalha no seu coração, que Deus te dá a perseverança para que quando você chegue no lugar, quando você chegar no lugar que ele tem para a sua vida, você esteja pronto para cumprir o propósito dele. Então, qual que é a implicação disso? Nenhuma luta, nenhuma prova que você passa, ela é 100% inédita. Talvez você está passando algo hoje e você está desesperado, você está triste, você está desanimado, porque você pensa assim, olha, eu nunca passei por algo assim. Mas o que a gente entende, se Deus, todo lugar que Ele nos coloca, Ele nos dá o preparo antes, qual é a mentalidade então? Qual é a fé que nós temos que ter? Eu já passei por algo antes. Talvez não seja da mesma dimensão, pode ser um degrau anterior. Mas ali naquele degrau eu aprendi algo com Deus, eu aprendi algo em Deus que vai me ajudar a vencer essa circunstância, a passar por essa situação. Então, ao invés de eu falar, isso é muito novo, isso é muito grande, eu nunca passei por isso, eu preciso parar e olhar lá atrás. O que eu já passei? Olha só quantas coisas eu já venci. Olha quantas lutas, eu achei também que eu ia morrer naquela situação. Eu achei que minha vida tinha acabado, eu me desesperei. Depois eu fiquei constrangido com aquilo que Deus fez, porque eu não confiei quando era para confiar. E agora, em uma nova realidade, eu não preciso me posicionar assim. Então, o que Deus fez lá atrás, quando eu passei uma luta menor? Qual foi a atitude que eu tomei que me ajudou? Ou qual atitude eu deixei de tomar que eu posso tomar agora porque eu aprendi? Não foi assim que Davi fez quando ele enfrentou Golias? Olha, eu nunca enfrentei o gigante, mas eu enfrentei o leão. Eu enfrentei o urso. E se eu venci protegendo as ovelhas do meu pai, agora eu posso vencer protegendo o quê? As ovelhas do Senhor, as famílias do povo de Israel. É assim, isso é o quê? Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus já está trabalhando na sua vida, você não está aqui por acaso. Se você olhar para a sua história, você vai ver várias etapas onde Deus agiu, onde Deus foi com você, onde você achou que estava sozinho, até aparecer alguém enviado pelo Senhor, trazendo uma provisão, trazendo uma palavra. Deus está te preparando. Deus estava te preparando para a realidade que você vive agora. E você precisa crer e desejar que a situação que você está é uma escola do Senhor para níveis ainda mais altos. Não tenha medo das lutas.
Queira ser alguém que vence lutas, que vence batalhas, que guerreie, que trabalhe. Porque é assim que nós alcançamos níveis maiores em Deus. E é assim que Deus cumpre propósitos através das nossas vidas. E a segunda coisa que nós entendemos aqui é que quando estamos em lugares altos, o nosso alcance ele é aumentado. Lugar alto é um lugar onde Deus ele está expandindo o meu alcance. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 5,15. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Ou seja, quando eu persevero no nível que eu estou e Deus me coloca em um outro nível, eu cresço, eu desenvolvo naquele nível. Estar em lugar alto é para que Deus ele possa ampliar o meu alcance. E o primeiro nível de alcance aqui que a gente deu é a questão da lâmpada. Se a lâmpada ela está apagada, não tem sentido colocar ela lá no pedestal, aqui no contexto era um velador. Não tem sentido, porque não vai fazer nada. Agora, uma vez que essa lâmpada está acesa, eu coloco ela onde? No lugar onde o alcance dela é ampliado, onde a influência dela é ampliada. Quando eu sou fiel no pouco, Deus ele me coloca no muito, com a oportunidade de aumentar a minha influência sobre outras pessoas. Então talvez você esteja vivendo num nível que serve só para você. Agora, uma vez que você começa a buscar a Deus, a alcançar um crescimento maior, uma maturidade maior, níveis maiores de profundidade com Deus, o que acontece? Você passa a ser uma inspiração para outras pessoas. Você passa a ter o quê? Credibilidade diante das outras pessoas. Você passa a ser um exemplo espiritual para outras pessoas. Você um dia chegou aqui, olhou para alguém que foi referência na sua vida, alguém que te abençoou com a palavra, alguém que orou por você. Agora, você busca viver níveis maiores em Deus, para quê? Para que você seja referência na vida de outras pessoas. Para que as pessoas olhem o tanto que você ora e falem assim, nossa, eu quero ser um homem de oração, uma mulher de oração como essa pessoa é, como você busca a Deus, como você é profundo na palavra. E as pessoas olham, olha, eu quero alcançar uma profundidade assim também. A maneira que você guia a sua vida, a maneira que você toma as suas decisões, a maneira que você cuida da sua família. Quando você atinge níveis maiores, as pessoas vão olhar para você como alguém que elas querem se aconselhar. Olha essa pessoa como cuida da família, olha as decisões, olha como ela é sábia. Eu quero aprender com essa pessoa, eu quero estar próximo dessa pessoa. Isso é o quê? Quando eu dou níveis maiores, como eu estou buscando Deus no nível que eu estou, Deus ele me eleva, Deus eleva o meu potencial para que eu consiga abençoar e ser uma inspiração para outras pessoas. Então, primeira coisa é que Deus amplia o meu alcance, ampliando a minha influência. Mas Deus amplia, me colocando sobre os montes, para quê? Para que a minha voz vá mais longe. A gente vê ali em Mateus 1, certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se com seus discípulos. Se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. É o famoso Sermão do Monte. Ou seja, no nível baixo, a gente consegue falar com algumas pessoas, mas era um costume as pessoas que, quando precisavam falar para uma multidão, a gente vê muito filme de guerra, né? Que lá o general sobe no monte e dá aquele brado. Para quê? Para que aquela multidão consiga ouvir, ele sobe para que a voz dele seja ampliada. Você precisa ir ao próximo nível para que Deus também amplie a sua voz. Agora, quem é que Deus escolhe para ampliar a voz? Será que Deus fala assim, olha, eu vou escolher alguém que tem um volume de voz muito alto? Se fosse assim, eu estaria bem, né?
Então, se fosse pelo volume da voz, eu estaria tranquilo. Mas Deus, ele não escolhe pessoas para colocar em lugares altos por causa do volume da voz. Deus, ele escolhe aqueles que ele vai colocar em lugares altos a partir do conteúdo do coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você quer ser uma voz para as pessoas, se você quer ser uma voz de influência, se você quer que Deus leve para mais pessoas aquilo que sai da sua boca, você precisa focar no conteúdo do seu coração. O que é que determina o conteúdo do meu coração? Aquilo que eu me alimento. Por que é que Deus pegaria você e levaria aquilo que você diz a mais pessoas? Te daria mais oportunidades. É a partir daquilo que está no seu coração, a partir daquilo que você vive, a partir daquilo que você está cheio. Porque quando você tiver que abrir a boca, quando você tiver que falar, quando você tiver que ir adiante, quando você tiver que direcionar alguém, o que vai fluir de você é aquilo que já está dentro. Deus, ele não trabalha com teorias, não, Deus trabalha com verdade, é aquilo que você já experimentou, que vai edificar a vida das pessoas, é as suas experiências. Então, se você quer alcançar lugares altos, lembra, estamos falando sobre como andar em lugares altos. Você precisa pensar sobre o conteúdo do seu coração, sobre o conteúdo da sua vida. Então, hoje há muitas maneiras de conseguirmos conteúdos muito fáceis. Mas se você quer ser uma voz, você vai precisar ir profundo em Deus, para que o seu coração seja cheio das verdades dele. E a terceira ampliação é quando Deus, ele amplia a nossa visão. Uma vez eu fui levado a um pastor da PIB de Campo Largo, a uma chácara ali em Campo Largo, e a gente foi numa subida bem longa ali, num lugar afastado da cidade, e onde era muito alto, a gente conseguia ver toda a cidade praticamente. E ali tinha um mirante bem enferrujado, um mirante bem desses, bem parecido, o terreno, a chácara foi feito por americanos, então tinha uma estrutura bem americanizada mesmo, e com esses mirantes que a gente vê muito nos Estados Unidos. Mas como já era algo antigo, estava muito velho, o mirante não estava bonito, nunca foi feita reforma ali naquele lugar. E olhando para aquele mirante, Deus falou também ao meu coração que a vista, o mais especial daquele lugar, não era o mirante. O mais especial daquele lugar era o que o mirante me possibilitava enxergar. Eu conseguia ver toda a cidade. Agora, quem estava lá da cidade nem conseguia me ver, nem sabia que eu estava ali. O que eu aprendo com isso é que estar em lugares altos, o propósito de estarmos em lugares altos não é ser visto, mas é para que eu veja. Amém? Glória a Deus. O grande problema é que muitas vezes não alcançamos lugares altos é que a nossa motivação não está certa. Nós muitas vezes queremos lugares altos para que as pessoas nos vejam melhor. E Deus quer nos colocar em lugares altos para quê? Para que eu veja melhor. Para que eu veja mais pessoas. Para que as pessoas não passem despercebidas de mim. E muitas vezes Deus não me coloca, ou Deus já me colocou e eu não estou cumprindo o propósito, porque eu estou bem em ser visto. E Deus está falando, não, o lugar alto é para que você veja, para que você enxergue, para que você veja toda a cidade, para que você sonhe algo além de você mesmo. Esse é o propósito. Olha só o que Deus vai falar para Abraão em Gênesis 15:5, em seguida. Levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Deus está falando para Abraão, olha, fora da tenda, a sua visão está sendo ampliada.
Você será abençoado. Mas o mesmo Deus que fala para Abraão, olha, conte as estrelas. Olha, você pode contar as areias do mar? Esse é o mesmo Deus que fala para Abraão, e tu serás uma bênção. Através de ti, Abraão, eu abençoarei o quê? Todas as famílias da terra. Ou seja, Abraão, veja o que eu vou fazer, mas isso não é para que você seja visto, é para que você seja uma bênção. É para que você abençoe as pessoas. Então, uma vez que Deus preparou os meus pés e me colocou em lugares altos, eu tenho a oportunidade de aumentar o meu alcance e abençoar as pessoas que estão à minha volta. Sonhe sim em lugares altos, sonhe sim em níveis maiores em Deus, sonhe sim em posições estratégicas. Até a gente pode usar aqui, contextualizar dentro do contexto de sociedade. Não tem problema você sonhar alto, não tem problema você sonhar em ser influente. Agora, tem um propósito claro, estabelecido, que pessoas sejam abençoadas a partir de você. Tenha projetos, mas sonhe que esses projetos não sejam para que você seja visto, mas é para que você veja além do que a tenda te proporciona, para que você veja pessoas que talvez estão lá no vale, sendo levadas para os montes também, porque um dia você foi o primeiro, mas estando lá, você lutou para que outros também cheguem. Amém? Então essa é a segunda coisa, para ampliar o seu alcance. Mas o texto ele ainda conclui com uma parte que às vezes a gente não liga tanto. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Talvez você nem ligue, né? O texto acaba aqui nos lugares altos. Essa parte aqui é só uma anotação. Então vamos ver o que diz em Abacuque 3:1. Diz assim: oração do profeta Abacuque, uma confissão. O que esses dois textos, o primeiro e o último, comunicam para nós? Comunicam para nós que esse texto de Abacuque 3, ele era uma canção. Então ele foi uma confissão, algo que Abacuque expressou do seu coração como oração, uma oração que ele está clamando diante do Senhor, mas aqui é uma instrução para os músicos, porque esse texto aqui ele era cantado no templo. Era uma forma de louvar ao Senhor em tempos difíceis. E se esse texto, essa canção, permaneceu até nós, até hoje, é porque ela foi cantada naquele tempo. O cativeiro veio, o templo foi destruído, a cidade foi destruída, mas o povo continuou o quê? Lembrando da oração de Abacuque em forma de música, em forma de louvor. Até que pudesse hoje chegar até nós, e nós temos músicas também que declaram esse texto, não por acaso, porque o objetivo de estar aqui é mesmo que possamos adorar ao Senhor no tempo da abundância e no tempo também da escassez. E o que isso comunica para as nossas vidas é que quando nós chegamos no lugar que Deus preparou, é a oportunidade que Deus nos dá de que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Aquilo que eles cantavam lá para glorificar ao Senhor, você tem a mesma oportunidade de fazer, vivendo, sendo alguém que vence as lutas, sabendo que Deus tem coisas maiores, sendo alguém que quando está em situações privilegiadas, quando é abençoado, quando está prosperando, quando está em posições estratégicas, você abençoa outras pessoas, você tem a visão de fazer as pessoas crescer, de abençoar, de cumprir propósito na vida dos outros, você é uma luz. É aquilo que diz também lá no texto que a gente leu de Mateus, assim brilha a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e façam o quê? Glorifiquem ao Pai que está no céu. Esse é o propósito de viver em lugares altos. É quando o meu coração, quando a minha vida
reflete o propósito de Deus de uma maneira tão fiel, tão íntegra, que o nome de Deus é glorificado mesmo que pareça que eu estou em situações totalmente desfavoráveis. Sabe quem cumpriu isso? Sabe quem cumpriu essa palavra? A gente tem alguns exemplos. Daniel. Daniel foi alguém que viveu na pele aquilo que Abacuque profetizou, porque ele foi levado para o exílio. E lá no exílio, o que ele enfrentou? Ele foi fiel ao Senhor. Ele foi jogado numa cova. A cova matou ele? Não. Mas a fidelidade dele diante do Senhor, entendendo que aquele era o preparo de Deus, fez o quê? Que ele fosse, inclusive, promovido ali na Babilônia. Então, ele viveu isso na pele, de entender que no tempo de escassez, a fidelidade levaria ele a lugares altos. Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma coisa. Porque eles foram fiéis na fornalha, o nome de Deus foi exaltado, e eles foram colocados como líderes naquela nação. Para o quê? Para influenciar outras pessoas. Assim como Daniel viveu, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego viveram, assim como Abacuque profetizou, hoje chegou a sua vez. Chegou a sua vez de viver em lugares altos. Chegou a sua vez de estar no lugar que Deus preparou. A pergunta é: será que o seu posicionamento, a sua postura está sendo de acordo com alguém que Deus quer colocar em lugares altos? Será que a motivação do seu coração está alinhada? Será que você está disponível para que Deus faça isso? É isso que eu quero orar hoje nessa manhã pela sua vida. Eu quero orar por você que fala assim: olha, eu quero viver lugares altos. Eu sei que Deus pode me usar ainda mais. Eu sei que eu posso crescer ainda mais no meu relacionamento com Deus, em maturidade com Deus, em maturidade de fé, em maturidade espiritual. Eu sei que Deus tem níveis maiores para a minha vida. E nessa manhã eu quero me colocar diante do Senhor como alguém que está disposto a ser trabalhado, a ser moldado, a passar pelo período de renúncia, para que Deus haja na minha vida. E eu quero também colocar a minha vida à disposição, para que uma vez, tendo essas oportunidades, eu possa abençoar e edificar pessoas. No mês de junho eu fui ao Rio Grande do Sul ministrar numa conferência. E nessa conferência que eu estava ministrando tinha alguns workshops também. E eu falei um pouco sobre as oportunidades que Deus nos dá de glorificarmos a Ele, de fazer o nome dEle grande, nos detalhes do dia a dia. E ao final, uma mulher me chamou para conversar, que participou dessa palestra, e ela falou comigo: olha, eu tenho uma papelaria, e nós atendemos muitas pessoas na cidade, e eu estava orando para perguntar ao Senhor como eu poderia glorificar a Deus, como eu poderia fazer algo para as pessoas, sendo que eu estou sendo tão abençoada ali na papelaria. E aí eu perguntei para ela: o que você é boa? Ela falou: eu sou boa em escrever. E eu perguntei para ela: o que você pode fazer com isso? Como você pode escrever para as pessoas? E ela mesmo falou: eu já sei. Cada embalagem, cada produto que a gente vender, cada cliente que eu tiver, eu já vou antecipadamente orar ao Senhor, buscar na palavra, e eu vou escrever várias cartas. E cada pessoa que passar na minha loja vai receber o produto que elas compraram, mas ela vai receber uma carta expressando o amor de Deus pela vida delas. Alguém que chegou no topo e entendeu que, estando no topo, agora é a hora de abençoar as pessoas, de fazer algo além. Ela passou por lutas até a empresa dela chegar onde está, mas agora ela pode levar algo adiante a partir daquilo que ela recebeu. Nós podemos fazer mais. Tomara que seja você. Eu espero que seja você, que Deus vai dar novas ideias, novas estratégias, para que pessoas sejam também abençoadas.
Se você deseja então orar, se colocar à disposição do Senhor para viver isso, não vai ser fácil. Não estou prometendo que vai ser fácil, mas eu estou prometendo uma gratidão e uma recompensa eterna diante do Senhor de que a sua vida valeu a pena. Então fique de pé e vamos orar. Você pode vir até a frente. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus amplie sua visão, para que Deus te dê novas oportunidades, para que Deus fale com você. Talvez você esteja no período da luta. Você, pastor, não estou no período ainda que está tudo certo. Eu ainda estou no período que as coisas não estão acontecendo, não estão florescendo, mas eu quero perseverar para que Deus me leve ao próximo nível. Venha para cá, nós vamos orar para que você persevere, para que você aprenda com aquilo que você está vivendo hoje, porque você vai precisar disso. Você vai precisar vencer essas lutas para que você entenda como era e você possa edificar outras pessoas. As lutas muitas vezes é a oportunidade que Deus nos dá de vencê-las, construirmos cicatrizes e abençoarmos outras pessoas. Mas talvez tenha você também que a sua vida está bem, a sua vida está em paz e você precisa orar para saber como alcançar mais pessoas. Como eu posso usar aquilo que Deus já me deu para ser bênção na vida de outras pessoas? Eu quero orar também pela sua vida. Porque homens que viveram aquilo que Abacuque profetizou, tiveram a oportunidade de serem promovidos, mesmo na Babilônia, mesmo no exílio, e foram peças-chaves naquilo que Deus queria fazer. Vamos orar. Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, reconhecemos que em toda circunstância o Senhor é Deus. No tempo da escassez e no tempo da abundância, nós continuamos crendo em Ti, louvando ao Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Mas colocamos as nossas vidas aqui porque queremos caminhar em lugares altos, Deus. Não queremos viver aquém daquilo que o Senhor preparou. Por isso, Deus, capacite cada um aqui. Muitos aqui estão no tempo do preparo, estão na fase de serem trabalhados, assim como uma flecha. Ela é polida antes de ir para a aljava e ser lançado para o alvo. Pessoas aqui também estão sendo trabalhadas. Pessoas aqui estão sendo descascadas pelo Senhor. Aquilo que não é teu está ficando para fora. Pessoas aqui estão renunciando diante do teu altar aquilo que tem atrapalhado o teu agir. Tenha misericórdia, Deus. Recebe o arrependimento daqueles que estão aqui, mas começa também a gerar fé, Pai. Começa a gerar convicção na Tua Palavra, porque é na Tua Palavra que é a verdade. Nós não nos movemos por empolgação, nos movemos por convicção daquilo que o Senhor tem. Gera essa convicção nos Teus filhos, em nome de Jesus. Nós colocamos também aqueles, Deus, que já estão em lugares tendo a oportunidade de alcançar, de tocar em mais pessoas, de tocar em mais famílias. Talvez hajam pessoas aqui tão influentes que têm a oportunidade de tocar em cidades inteiras, Pai, em estados inteiros. Eu oro para que o Senhor dê o coração certo, Deus, para que essas pessoas com o coração cheio do Senhor possam fluir uma voz de autoridade, uma voz de verdade, uma voz de cura, uma voz de salvação. Levanta ainda mais, Deus, coloque mais pessoas, ó Pai, com o coração aliado com o Teu em lugares altos, assim como o Senhor fez com Daniel, assim como o Senhor fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, para que, a partir da perseverança e da integridade dos Teus filhos, o Senhor seja visto. Porque a Tua Palavra nos mostra que quem vê o Filho vê o Pai, e nós hoje somos Teus filhos, e a nossa vida precisa refletir a grandeza do Senhor, Deus. Nós não queremos ser vistos, nós queremos que o Senhor, ó Pai, nos ensine a ver, e quando as pessoas olhem para nós, elas vejam o Senhor e glorifiquem a Ti, Deus. Que seja assim, ó Deus, que possamos frutificar, que sejamos relevantes para a glória e honra do Teu nome.
Faz isso, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus multiplique ainda mais sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Assim então nós encerramos o nosso culto. Deus abençoe, que você esteja um domingo abençoado. Logo mais às 18h30 estaremos aqui novamente. Você é o nosso convidado. Você que está na sua casa também, Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor.